faltando 15 dias para o batismo, a gente fez um PG aqui em casa. Quando terminou o PG, o pessoal foi embora, a luz foi embora. Quando a luz foi embora, eu entrei em possessão. E quando eu entrei em possessão, meu filho se trancou num quarto, minha esposa trancou no outro, e já entraram no ministério pedindo oração. Eu perdi a consciência, né? Só que quando eu estava em possessão, eles falaram, gritando aqui na sala para minha esposa, ele não vai se batizar, a gente vai matar ele lá na igreja, na porta da igreja, mas ele não vai se batizar. Aí eu fui para a igreja, me arrumei tudinho, lá fizeram a segurança, fizeram unificar o carro, porque sabiam que ia me matar, que tá me matar lá, né? Eu usava o cabelo meio comprido, de repente eu tava careca, não tinha como me achar ali, né? Mas quando ele teve a movimentação que me tiraram lá com o pastor Assis e o pastor Anderson e mais o pessoal da segurança, que tiraram para me levar, ele subiu para me furar com o punhal. Só que ali ele entrou em possessão. Me chamo Eduardo Santos, né? Fui sacerdote de Candomblé por mais de 30 anos. Mas a minha história começou aos 5 anos de idade. Minha mãe não fala até hoje sobre isso, mas meu pai disse que ela mandava fazer a roupa branca para me levar para o salão para entrar em possessão, já entrar na corrente. Então eu me criei naquele ambiente desde criança, né? Acho que eu fui consagrado criança quando ela foi me levar num rezador para rezar, que estava com quebrante, né? Que é comum isso aqui no norte, a criança pegar quebrante, é um dito popular. E eu levar no rezador, o espírito disse que eu tinha sido escolhido para ser preparado para ser um líder. E desde lá, e que ela me entregasse para eles, cuidar de mim, eu ia ser um muito próspero. E todos que estavam em minha volta eu ia ajudar, inclusive ela. E isso realmente isso aconteceu, né? Mas ele dá com uma mão e tira com a outra. Daí é comum. Tem um preço muito grande a pagar, né? Para chegar onde chega. Mas a minha história mesmo começou aos 11 anos de idade. Aos 11 anos de idade, uma mãe de santo foi lá em casa e eu acabei entrando em possessão ali mesmo com o espírito. E ali era o momento de me levar para o terreiro para ser iniciado lá, né? E aí ali ela pediu da minha mãe entregou. E eu fui morar nesse terreiro. Eu vivi a minha vida dentro do terreiro, entendeu? Ele não deixava eu estudar, minha vida era trabalhar ali, fazendo ritual, me preparando para aquilo. Então, eu não podia nem ir à escola, eu não tive estudo, né? Depois, no final, eu vou te dizer o motivo o que Deus já fez na minha vida pelo fato de eu não ter estudo, né? Não ter estudado numa escola. Mas eu fui criado ali. Ali eu fui raspado, como um dito popular, né? Que tiver alguém aí vai entender o que eu estou querendo dizer. Eu fui catulado, burizado e raspado. Eu fui iniciado e feito no santo, como é conhecido dentro do candomblé, né? Mas o iniciado e feito no santo não é nada mais de que você morrer para nascer orixá, né? Você morre para nascer orixá. Sempre uma contrafação, tipo uma imitação de Satanás sobre o santuário, né? Porque existe o santuário de Deus e o santuário das trevas. Então, no santuário de Deus é o santo e o santíssimo, né? Das trevas é o molocô, que é o centro, o miolo, e o roncó, que é onde é feito tudo, o santíssimo, né? E a gente é sepultado nas águas, morre, é sepultado, né, com Cristo, e nasce uma vida em Cristo. Lá morre por orixá e nasce para se preparar para ser um babá orixá. E a palavra babá orixá está dizendo, você é um babá de um espírito, se torna babá. Por isso é babá orixá. Babá de espírito, né? E eu me criei ali esses anos, desde a infância. Minha infância só foi fazer ritual, sacrificar, e depois de 7 anos me tornei ebome, né, dentro do candomblé, que já é um recém-formado. Quando você se forma na faculdade, é médico, né, se forma, aí depois você vai se especializar, né? Aí eu me tornei ebome, de ebome já fui me preparando, fiz mais um ritual, mais 7, 21, aí já se torna um tata, né, um velho no santo. Existe uma fase, uma hierarquia, né? Mas a minha história mesmo, para ela ficou conhecida, foi quando eu tomei a decisão de invadir a igreja adventista para colocar toda a igreja em possessão, para que meu filho não fosse batizado.
O Eduardo, meu filho, ele conheceu o Desbravadores, um grupo, um PG, ele foi convidado por um colega da igreja chamado Cristo, que estudava no Colégio Militar de Manaus, do Exército. E lá nesse colégio ele virou amigo do Clifton e o Clifton acabou convidando ele para um jogo de videogame. Era uma tática do Desbravadores e do pequeno grupo para tentar trazer esses jovens para a igreja, né? Um pequeno grupo para depois levar para a igreja. Ele foi para esse campeonato de videogame, mas quando terminou o campeonato de videogame, ele percebeu que era um grupo diferente do grupo lá do Colégio Militar, né? Os amigos que ele tinha. Eles pegaram o violão, começaram a louvar a Deus, ele viu aquilo tudo diferente, ele ficou encantado com aquilo. E ele acabou se envolvendo com esse pequeno grupo por 3 meses. Depois de 3 meses que ele foi convidado aí para a igreja. Ele não foi, tu entrou no grupo, aí amanhã já vai para a igreja. Não. Ele passou 3 meses envolvido no PG, depois de 3 meses foi convidado, e a mãe do Cristo vinha buscar aqui em casa, levava ele. Eu, como quase não vivia aqui, né? Eu ia para o terreiro de manhã, cedo, e só vinha de madrugada, dormia ali, acordava e já ia embora de novo, né? E eu não acompanhava, assim, essa movimentação, né? Que estava acontecendo. Estava fugindo, como do meu controle ali, né? Mesmo ele indo para a igreja, durante esses anos todos que eu criei meu filho com a minha esposa, eu nunca permiti que meu filho e minha esposa fossem para o terreiro. Nunca. Eles não iam, ninguém conhecia. Sabia que eu era casado, era poucos filhos de santo, uns 2 ou 3 que vinham na minha casa, mas era muito rápido, não tinha a liberdade de entrar na minha casa, eu não deixava, porque eu sempre tenho comigo que o meu amigo, meu filho de santo, um dia podia se tornar meu inimigo, e que eu podia guerrear contra a minha família, né? Isso é comum, essa guerra espiritual entre sacerdotes. Então, eu mantinha eles no anonimato, esses anos todos. E isso foi bom, porque senão ele, quem sabe, ele tinha sido preparado, né? Como os pais, criança nasce já vi menino aí de 1 ano e 8 meses, 2 anos, 3 anos, já no colo, já em possessão, recebendo, sendo preparado para se tornar líder bem criança ainda, né? Então, eu nunca quis isso para ele, aquilo não era para ele, porque eu não tive direito de escolher, né? Eu fui iniciado e não tive direito de escolher, não. Mas Deus sabe todas as coisas, né? E no meio desse encontro que ele teve lá com os jovens, ele tomou a decisão, ele conheceu o grupo de bravador, aí se investiu, fez a investidura dele de bravador e tomou a decisão pelo batismo. Aí um dia ele chegou aqui, eu tinha acabado de chegar do trabalho, era até no domingo, nesse dia, porque eu não trabalhava no domingo. Eu passei mais de 30 anos, era o único dia que eu não trabalhava no domingo, porque Satanás dava uma ordem através do Exum de Santo, e através do Exum de Santo, dava para o Exum, e então ele dava uma ordem que eu não podia trabalhar no domingo, porque o domingo era da minha família. Então, eu passei 30 anos guardando fiel o domingo. Eu trabalhava sábado até meia-noite. O dia que eu mais trabalhava era de sexta a sábado, fazendo ritual. E mais quando dava meia-noite, eu podia ligar meu celular, só ligava na segunda. E eu guardava, ninguém me procurava, desligava o celular, porque o domingo era meu dia de guarda, era o dia da família. E nesse dia que eu estava aqui, ele chegou, chamou eu e minha esposa e disse que ele tinha tomado a decisão de se batizar. Aí eu disse que ele não ia se batizar, não, porque ele já era batizado na igreja católica e eu não queria. Aí eu peguei e disse para ela: vai ver com quem ele anda e tira ele desse caminho aí. Pode afastar ele, vai lá ver com quem ele está andando e não deixa mais ele ir, não. E ela pegou, foi para a igreja para ver com quem ele andava. Só que no dia que ela chegou lá na igreja, que ela colocou o pé na igreja, ela foi tocada pelo Espírito Santo, pelo mistério de louvor. Ela foi tocada tanto pelo louvor que ela chorou da entrada que ela entrou até o final do culto chorando. Hoje ela faz parte desse ministério de louvor, né? Ela e meu filho. Ela canta no ministério e ele toca guitarra, violão e contrabaixo, né? Então olha como Deus já vem trabalhando, né? Aí daí já foi 2, em vez de ser 1. Aí foi quando os espíritos disseram: agora a gente vai ter que afastar ele, porque senão tu vai ser destruído. E aí eu comecei a entrar em guerra com a minha família, comecei a tratar mal, comecei a deixar faltar as coisas, que não faltava, né? As coisas, mas deixei faltar mesmo para não ir.
Aí eu saí de casa, aí não deu certo, aí eles mandaram eu voltar, eu voltei para dentro de casa, acabei voltando, depois eles mandaram eu sair de novo. Só que na segunda saída, eu tive que fazer um ritual para minha esposa perder o emprego, fiz um sacrifício, saí 8 horas da manhã, ela saiu para o trabalho, e quando foi 8 horas da manhã, saí de casa, levei tudo de minhas coisas do guarda-roupa, tudo, não deixei nada. Aí botei no carro e fui embora. Cheguei lá, fiz o ritual, quando deu 10 horas da manhã, ela perdeu o emprego. Aí ela veio desesperada, porque ela trabalha nesse emprego há muitos anos, na área de contabilidade, só que ela tinha medo de perder o emprego, porque sabe que depois chega uma idade, é difícil conseguir emprego, né? E mesmo com a experiência que ela tinha ali. E eu fiz o ritual. Ela chegou em casa para contar para mim, ela abriu, chegou em casa, não encontrou nem o marido, nem nada, e já tinha saído. Então, ela perdeu emprego e marido ao mesmo tempo. Tudo porque o Espírito disse que era para fazer, isso que era para que ela não tivesse recurso para ir para a igreja, para poder tirar de vez. Isso foi uma tática, né, combinada com os espíritos. E depois, isso, em vez eles passaram muita dificuldade. Chegou a faltar comida, só que ela indo para lá. Minha mãe acabava ajudando, escondido, sem eu saber, né? Porque ela sabia que eu ia ficar chateado. Mas depois eu descobri, né, que a minha mãe ajudava com o que ela podia. Mas passaram muita dificuldade. Só que eles não falavam para os irmãos da igreja que estavam passando essa necessidade. Mas os irmãos vinham buscar e levavam e vinham trazer. Olha aí. E em vez de enfraquecer, acabaram de se fortalecendo, foi mais. Por isso que se cumpre a palavra de Deus, né? Quanto mais fraco, mais forte a gente se torna, né? É na fraqueza que o Espírito Santo nos fortalece, nos trabalha. Aí não deu certo, eu acabei retornando. Mas no dia do batismo dele, ele ainda me convidou. Ele disse, pai, eu queria que tu fosse pro meu batismo. Aí uma hora eu estava assim no meu eu ainda, ele disse, tá bom, eu vou. Mas aí o Espírito veio, você não vai não. Você vai ter que impedir. Eu disse, então não vou mais pro teu batismo não. E pronto. Aí foi pro terreiro trabalhar. E quando chegou no sábado, pela tarde, era mais 5 horas da tarde, eu estava trabalhando lá no barracão, e de repente o espírito chegou e disse, pode dispensar todos os clientes e se arruma para uma guerra. E demorou, começou a descer um exército de espírito lá dentro, assim, quantidade grande de legião. E te prepara para uma guerra. Veste a roupa, armamento de guerra e bora para a guerra. Eu, tá bom, botei o cutelo dentro da bolsa, né, que é a arma de guerra. Aí tá bom. E o que a gente vai fazer? A gente vai invadir a igreja e botar toda a igreja em possessão. Eu digo, opa, vai ser uma festa, porque eu já tinha derrubado uma igreja, pentecostal, né? Que é uma história que eu te contei aí. Então eu digo, não, que eu derrubei uma igreja. Ela caiu. E eu não levei um exército de espírito, eu usou o espírito que estava lá, né? Só foi com um, o resto era o que estava lá dentro da igreja. E agora eu vou levar um exército, eu vou matar lá o pastor. E a minha intenção era essa, né? Era botar toda a igreja em possessão, porque eu sabia a força do espírito numa possessão. Ele mata a pessoa muito fácil. É comum morrer gente em possessão dentro do terreiro, né? E até fora. Mas quando chegou na porta da igreja, eu fui, me arrumei com aquela roupona, fui de táxi para não ir com carro, podia quebrar o carro, né? Eu já imaginava, vai ter a represária, né? Cheguei lá, eu ainda paguei um valor X pro táxi lá, você vai ficar com. Se eu fico uns 15 minutos aqui dentro, quando descer correndo, você abre a porta, eu entro, porque eu vou tocar o terror lá dentro. Ele disse, tu vai ver? Ele disse, eu vou. Eu entrei. Só que quando eu entrei, comecei a subir a escada, o exército de demônios já estava lá na fileira, dentro do terreno, onde tem o estacionamento. Desde lá de fora já estava aquele exército de espírito, porque naquela época eu enxergava, conversava, via, falava como se fosse pessoas normal, né? Isso é comum. Só que quando aí a gente começou a subir a escada, quando chegou no último degrau, aconteceu alguma coisa sobrenatural. Eles pararam e disseram, a gente não pode entrar. Como é que o espírito que entrava comigo mais de 30 anos em todo canto, e de repente ele disse que a gente não pode entrar? Só que dentro do terreiro existe um dito popular, o que você começa, você termina. Como eles não terminaram pela primeira vez, foram barrados, eu não sabia o que era na época, né? Hoje eu sei que é o poder do Espírito Santo, foi lá e barrou aquilo. E para aqui não, né? Eu acabei entrando sozinho para terminar e amaldiçoar meu filho. Eu fui para amaldiçoar ele e fui para tocar o terror lá dentro. Eu ia puxar o punhal, aquele que me tocasse eu ia furar, tirar a vida mesmo. Eu fui para tudo ou nada. Só que eu atravessei a primeira porta lá, entrei o corredor, quando eu entrei na porta onde era o auditório, que eu abri a porta,
o meu filho estava descendo um tanque batismal. Tinha 12 arcos que fizeram lá. E veio, o primeiro arco que eu passei foi esse. Só que quando eu ia com tanta raiva e ira, né? Porque eu tinha um propósito para fazer ali. Eu tinha que cumprir aquilo lá. Era impedir de ele ser batizado, nem que custasse a vida de alguns irmãos lá. Né? Mas graças a Deus, Deus não permitiu. Só que quando eu abri a porta, eu senti um poder sobrenatural de novo lá dentro. Mas aí já foi eu que senti. Lá fora foi eles, eu não senti esse poder. Eu sabia que tinha alguma coisa que tinha barrado, mas eu não sabia o que era, mas não tinha sentido. Mas quando eu entrei na porta, eu senti esse poder que eu senti sobrenatural, na época eu chamava de energia, tirou minha raiva, tirou minha ira, me deixou manso. E eu disse, eu fiquei olhando, eu olhava para ver que eu enxergava algum espírito, né, lá dentro, que aquilo para mim era espírito, né? Eu não sabia o que era. E eu disse assim, eu não vou lutar contra isso não, não sei nem o que é isso. Né? Já barrou o exército de espírito lá fora, agora tirou minha ira e me deixou epa, como disse, epa, para aí, aqui não, né? E me deixou manso. Em vez de eu amaldiçoar meu filho, eu acabei abençoando. O irmão que era para morrer, o nome dele é irmão Roberto. Ele acabou, chegou lá e me deu um abraço, eu com toda aquela vestimenta de candomblecista, com toda a roupona, tudo, caracterizado tudo. Ele chegou lá e disse, irmão, e falou meu nome, irmão Eduardo, estou muito feliz porque você veio para o batismo do seu filho. E me deu um abraço. Ele era o primeiro a morrer, era só bater o punhal aqui e atravessava o coração dele. Acostumado a sacrificar os animais, todos os pontos, né, conhecedor. Mas não, ele me deixou foi constrangido. E eu achei diferente, porque o que eu estava esperando era ele me expulsar, ir para porrada comigo, né? Tá aqui não, vai, né? Fosse em outra igreja, talvez tinha sido expulso. Né? Mas tinha tido uma consequência grande, porque eu não estava para brincadeira, não. E ele acabou me conduzindo até o tanque batismal. Só que quando eu ia passando no tanque, no corredor, eu olhava com o rabo do olho para um lado, porque eu sempre fui desconfiado, né? Olhava para um lado, pô, e eu via as pessoas olhando para uns admirados, mas a maioria olhava para mim e baixava a cabeça e fechava o olho. Eu não entendia o que era aquilo, não entendi na hora. As pessoas estavam entrando em intercessão e orando naquele momento, porque ia ter um conflito. Né? Mas outros não, ficaram maravilhados, né, de ver aquilo. O que é isso, né? É um show, com toda aquela roupona. E eles acabaram me conduzindo. Quando ele tava de costa, que estava fazendo uma homenagem para ele no louvor, quando ele foi virando com o pastor ficou pálido quando ele me olhou. Eu vi o semblante do pastor assim, sabe, aquele semblante de preocupação. Meu filho disse, pastor, meu pai veio. Aí ele só fez pegar meu filho e foi virando ao contrário de novo, de costa para mim, para tirar o foco e focar nos desbravadores que estavam balançando o lenço, cantando, né? E ali ele acabou sendo sepultado nas águas. Né? E quando ele voltou, ele pegou o microfone. Ele disse assim, aí deram o microfone para ele, ele disse assim, pai, independente da religião, eu te amo muito, pai. E começou a chorar. Fico emocionado, porque esse vídeo, toda semana eu estou botando nas igrejas que está no YouTube também, né? No canal da igreja, que há algum tempo fez um vídeo. Só que eu fico de costa. Eu não olho, porque dá vontade de chorar, né? Porque é muito forte, né? A história ali. E ele foi lá e me abraçou. Aí, nesse momento que ele me abraçou, era para eu ter amaldiçoado ele. Porque eu fui preparado para amaldiçoar. Eu abracei ele e comecei. Aí já não era mais o pai de Santos, já era o Eduardo Santos, o pai do Eduardo, do Eduardinho, né? Que agora virou Eduardão também. E eu acabei abençoando ele ali, abraçando, pegando as costas dele, conversando com ele. E abençoei ele ali. Quando terminou, eu acabei saindo, porque eu não me sentia seguro ali dentro. Eu me sentia mais seguro lá fora. E eu saí para lá de fora, terminou, saí. E ficou lá acontecendo, né? Teve uma irmã que disse que levaram uma cadeira, eu acabei sentando lá fora. Eu não me lembro dessa parte de sentado lá fora, porque a minha cabeça estava a mil. Eu entrei em parafuso. Aí depois eu fui para o terreiro, cheguei no terreiro, não vi espírito nenhum. Aí eu fui para casa. Aí o domingo já era o domingo, fiquei em casa. Aí eu fui na segunda lá, não tinha ninguém, nenhum espírito, nem manifestação nenhuma. Aí eu digo, então vou tirar umas férias, né? Aí tirei umas férias pela primeira vez em mais de 30 anos. Só que quando estava com 4 dias, que meu filho tinha se batizado, eu estava sentado aqui no sofá,
eles entraram na porta e deram uma ordem para mim matar meu filho. Você vai matar seu filho e sua esposa. Pode executar os dois, agora. Aí, naquele momento, aí mexeu, já não era mais o eu chamava assim, o escravo dele, né? A mula dele, né? Como um chama lá, cavalo, né? Naquele momento eu pilotei. Eu disse, não, não vou matar ele, não. Por que que eu tenho que matar meu filho e minha esposa? Só porque eles estão orando por mim? Só porque tem uma igreja orando por mim? Porque no dia do batismo eu descobri que a igreja, os membros da igreja, na época estavam lá em torno de 300, eles tinham uma escala do ministério de intercessão, que até hoje eu faço parte desse ministério. Eles faziam uma escala de jejum e oração. Em hora tinha um orando e jejuando, todo tempo. Então, eles jejuaram e oraram 11 meses, 5 dias para que Deus fizesse a obra, né? Então, eu descobri, aí eu falei para ele, não, vou dizer, só porque eles estão orando por mim, porque tem uma igreja orando por mim, não aceito, não. Me deu uma outra opção. Então, sai de casa de vez. Eu saí no outro dia. Cumpri a ordem, mas matar não aceitei, não. Entendeu? E a ordem veio da onde? Veio do orixá. E muita gente diz, o orixá só faz coisa boa, né? Manda o Exu de santo passa para outro Exu e a ordem vem aí, através dos espíritos, né? Para execução. E olha de onde saiu a execução. Eu digo, de onde vem? Vem tem um orixá chamado Oxalá, representa Deus, né? O Deus dos orixás. Saiu dele. Não, saiu dele. Então, ele é o Deus Supremo, ele mandou executar. Tá bom, não aceito, não. Aí eu disse, então tá bom. E como eu tinha formado alguns pais de santo em alguma cidade interior, ele disse, então tu vai para essa cidade, vai ficar lá um tempo e depois te transfere o teu barracão para outro lugar. Eu tinha que sumir da frente da minha família de vez, porque senão eu ia ser destruído, e eles também iam ser destruídos. É engraçado, você e a gente vai ser destruído. Eu disse, mas como você vai ser destruído? Né? Eu não entendia isso. Foi um conflito muito grande na minha mente. Eu não sabia ainda o que era. Só quando eu fui comprar a passagem no barco para ir para uma dessas cidades, não tinha para nenhuma das 5 cidades. Aí um rapaz do guichê disse assim, só tem não, mas tem para Quari. Eu lembrei que lá em Quari eu tinha um tio. Eu já tinha passado um tempo lá quando era novo, fui lá, passei um tempo com ele. Ele era católico, né? Lá na época, gostava de passear, de festa. Eu digo, eu vou para lá, passar um dia. Aí eu acabei comprando a passagem, porque o cara do guichê disse só tem Paquari. E eu cheguei lá na casa dele, assim, depois de mais de 20 anos, 23 anos, eu acho, por aí. Acho que por aí, assim, uns 23 anos. Aí eles ficaram muito felizes, aí entraram, recebeu, chamou toda a família, reuniu uma família tão grande lá, que a família lá é muito grande. Aí a mesa era grande, aí ficou ao redor. Aí no final, ele parou de conversar e disse assim: Meu filho, mas por que você veio assim tão rápido, assim, depois de tantos anos sem dar notícia, você chegou assim, né? Aí eu comecei a contar a história do que tinha acontecido, mas eu contei falando mal dos evangélicos. Eu disse para ele: quando eu voltar, minha cabeça voltar para o lugar, eu vou voltar para Manaus e vou matar o pastor na macumba, eu vou matar de um por um daqueles irmãos. Eu ainda estava com o objetivo de destruir, né, eles através da magia. Só que uma tia minha de 93 anos bateu no meu ombro, eu chamo ela de vó, né, vó Teté. Ela disse: meu filho, acabe com isso. Você passou uma vida servindo esses demônios, a partir de hoje você vai servir a Deus. Porque aqui todo mundo que está aí em volta são cristãos, nós todos somos evangélicos. Olha aí, Satanás quis me levar para um lugar e Deus me colocou num local onde toda a minha família era cristã, né? E eu fiquei na hora assim, rapaz, se tivesse um buraco, tinha metido a cabeça ali naquele momento. Aí eu disse, são todos evangélicos. Tem uma coisa, que alguém pegar uma Bíblia para ler para mim, levantar a Bíblia para mim aqui, vai apanhar ele a Bíblia, porque eu era bem explosivo, assim, né? Tinha um temperamento muito forte, personalidade muito forte mesmo, arrogante. Aí eu também estourei com ele lá, né? Aí eles ficaram... Aí mudaram de assunto, aí a minha tia lá já fez uma comida, aí que ela sabia que eu gostava de comer, né? E isso fiquei lá mais de uma semana. Quando foi numa quarta-feira, ligou uma filha de santo, que já ia entregar o decá dela de mãe de santo, né? Já ia se formar. Aí faltou um ritual, aí ela acabou
ligando porque faltou um animal do ritual. Aí eu discuti com ela lá e disse que era como era para fazer, o que tinha de fazer. E ele, meu tio, viu que eu estava chateado falando no telefone, né? E ele disse assim, quando eu desliguei o telefone, ele disse, meu filho, você sabia que Jesus tira demônio? Eu disse, se eu também tiro e coloco. Que era para cortar o assunto. Mas era verdade. Era comum botar, só fazer levantar a mão onde estiver discutindo com alguém, coisa, a desgraça acontecia. Mas nenhuma dessas pessoas ela estava em Cristo Jesus, porque quem está em Cristo Jesus, eles não tocam, a não ser que Deus permitir. Entendeu? Aí eu Aí ele começou a contar a história de Madalena, do endemoniado. Ele contou a história, sem pegar a Bíblia. Ele fez um café lá, uma janta lá com café, com coisa, descascando umas pupunhas para mim lá. E ele disse: Meu filho, tu sabia? Ele contava com tanta assim, aquela alegria, né? Falava, sem pegar a Bíblia, falando da história de Jesus tirando lá na cidade de Gadá, aquele endemoniado que andava correntado, né? Ele contou a história todinha e eu ainda acabei entrando na história. Eu disse: Meu tio, tu sabia que eu também levei um exército de demônio igual esses aí? É o mesmo exército, não tem diferença não, eu disse para ele. Só não conheço esse Jesus, mas o meu exército eu sei como é que funciona, os espíritos. Ele disse, mas só que lá eles foram barrados na porta da igreja. Ele disse, meu filho, Jesus é mais poderoso do que você. Foi por isso que foi barrado. Aí ele contou a história, eu fiquei admirado com a história. Foi a primeira vez que eu ouvi a história da Bíblia, foi a história do endemoniado. Depois ele contou a história de Madalena, que tinha 7 demônios, né? Ele foi tirado. Ele só contava essa história, que era a única coisa que me parava para ouvir. Senão eu levantava e ia embora com raiva. Né? E era só na hora da comida, porque eu estava comendo e eu tinha que escutar, né? Aí quando foi na outra semana, de novo eu estava ensinando outro ritual, né? E aí faltou de novo um animal. Parece que era de propósito aquilo lá, que eu já estava irritado todo o tempo. Aí eu disse até que tinha que sacrificar, o espírito tinha que botar a cabeça lá para poder cortar a cabeça dele, degolar, que ele ia ser o ritual. Ele mandou eu embora, abandonar minha família, porque eu estava com aquela mágoa tão grande no coração, porque eles tinham mandado separar da minha família, né? E no meu coração eu dizia para mim não separar, mas eu tinha que receber a ordem e cumprir a ordem dele, né? E quando eu desliguei o telefone, meu tio olhou para mim dentro dos meus olhos e disse: Meu filho, você sabia que Satanás matou os filhos de Jó? Na época eu não sabia nem quem que era Jó. Mas eu sabia que era Satanás, porque eu sempre servi Satanás conscientemente. Né? Ele quis dizer, meu filho, sabia, assim como Satanás matou o filho de Jó, ele mandou você matar seu filho e sua esposa. Só que você não aceitou. Né? Foi isso que ele quis dizer para mim. Aí ele começou a contar a história de Jó para mim. Aí quando chegou naquela parte dos 4 ventos que caiu sobre a casa e matou os 10 filhos de Jó, eu comecei a chorar. Como é que um homem que nunca chorou chora com uma história de um homem que ele nunca ouviu falar? Foi a primeira vez, história de Jó. Foi na história de Jó que eu chorei e eu baixei a cabeça e eu fiquei escutando as lágrimas descendo e ele contando a história na mesa para mim. Quando terminou a história, eu enxuguei as lágrimas e disse, tio, eu tomei uma decisão agora. Ele se levantou assustado, assim, ainda disse, já? Eu digo, já, tomei uma decisão. Meu filho, eu vou para Manaus amanhã. Já, meu filho? Porque ele achou que eu tinha ficado com raiva por causa da história, né? Eu disse, não, eu tomei uma decisão. O Satanás fez eu destruir muitas famílias durante esse ano todo. Agora ele fez eu destruir minha própria família. Só que eu vou para Manaus, eu vou reconstruir minha família de volta, vou abandonar tudo que tem naquele terreno de Candomblé, quando não tiver mais nada, eu vou atrás de conhecer esse Deus que eu não conheço, para ele. Então eu digo, só tem um detalhe, se eu ore por mim que eu não vou durar 16 dias, eles vão tirar minha vida. Ele disse, bom, nada, meu filho. Agora você tomou a decisão certa, você passou para o lado de Jesus, Jesus vai te guardar. E a gente vai orar. Aí já anunciou, no outro dia eu peguei o barco e vim para cá. Cheguei aqui, mas a minha tia mandou minha esposa buscar lá no Recreio, né? Um homem que estava com raiva, e ela queria fazer um PG aqui mais de um ano. E eu disse, o dia que ela fizesse um PG aqui, eu ia tacar fogo na casa com todo mundo dentro. E eu já tinha enchido os baldes de gasolina, tá tudo lá atrás, no quintal. Eu ia fazer mesmo, porque eu recebi a ordem do Espírito. E eu tinha que cumprir aquelas ordens, independente de... Aí ela não fez. Aí como no dia que eu cheguei de viagem, ela resolveu fazer o PG aqui. Aí lá minha tia manda buscar no barco. Eduardo, aí Sidilene vai buscar o Eduardo lá no barco, conversa com ele, ele mudou. Confia, Deus está mudando o coração dele. Ela foi lá, me pegou. Quando chegou aqui em casa, eu falei para ela, eu tomei a decisão de abandonar tudo e se buscar conhecer esse Deus que eu não conheço. Aí ela se ajoelhou, começou a chorar, 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 chorar. Foi forte nesse dia aí.
Aí ela dizia, me belisca que eu não estou acreditando. Aí eu pegava e beliscava ela. É verdade, eu aceitei esse Jesus. Ela chorava e ela louvava a Deus de joelho, sabe, agradecendo a Deus. Aí ela olhava para mim espantada e ela dizia assim, é verdade, me belisca. Aí eu beliscava. Já ela beliscava assim, que ficou roxo mesmo, para ela ver que era verdade, né? Que eu tenho a mão pesada e apertava força. Aí ela me abraçava, é verdade. E ela já tinha me pedido em casamento, porque ela queria se batizar junto com meu filho. E no dia que ela me pediu casamento, eu disse que eu não ia casar com ela porque ela ia para o inferno comigo. O Espírito disse que não era para me casar com ela, senão a guerra ia ser maior. E eu não aceitei. Aí disse, e eu vou casar contigo quando nesse dia, né, doutor? E eu vou casar. Sério mesmo, me belisca. Aí eu beliscava ela de novo. Aí, de repente, ela olhou para mim com o olho regalado. Ela disse, eu vou... E eu marquei o PG. E agora? Ela com medo de eu tacar fogo na casa com os irmãos. Eu digo, pode marcar o PG aqui e chame o pastor, que hoje eu vou fazer aquele negócio que aceita Jesus lá. Eu ainda não entendo o que é, mas eu vou aceitar, disse para ela. Aí, de noite, foi um culto. Fez o culto, lotou aqui, veio praticamente uma parte da igreja para dentro de casa e minha casa virou uma igreja. E nesse dia eu aceitei Jesus como meu único Senhor e Salvador. Foi a primeira vez que eu dobrei o joelho, né? E eu disse para o pastor, pastor, eu aceitei, já que eu aceitei Jesus, só tem um detalhe, eu não vou para a igreja agora. Ele perguntou por quê? Porque não tem como eu servir dois senhores. Eu vou ter que trabalhar no barracão no mínimo 30 dias para levantar recurso, para desmontar o barracão todinho e montar dois terreiros e entregar para as duas filhas de santo que se formaram mãe de santo, né? Que receberam da cá. E aí, quando não tiver mais nada, eu vou para a igreja, já como adventista. Mas eu já aceitei. Eu só quero que a igreja entre em oração. Ele tá bom. Lá ele disse, ele já veio com o livro de Levítico na mesma hora. Eduardo, eu sei que tu gosta de comer, eu comia muito porco frito de manhã, de tarde e de noite, porque eu sacrificava muito animal, né? E eu tirava, eu gostava muito de porco. Porco é um dos animais que é sacrificado dentro do terreiro. É chamado a sobremesa do Satanás, do Exum, é o porco. Sobremesa, né? É a cereja do bolo. Aí eu sacrificava, tirava a melhor parte. Aí ele veio com o livro de Levítico e disse assim, irmão Eduardo, se eu come porco, tem que deixar de comer porco. Eu digo, tá na Bíblia. Que tu me mostrar, tiver na Bíblia, eu deixo. Aí tá. Aí mostrou na Bíblia. Tu come igual de peixe liso. Eu digo, tu sabe de muita coisa de mim. Aqui na reunião com todo mundo, né? Eu digo, mas tá na Bíblia? Ele mostrava. Aí eu digo, tá bom, então a partir de hoje eu não vou mais comer peixe liso. Ele disse, tu gosta de jacaré, né? Eu digo, gosto, jacaré frito. Aí ele está na Bíblia, aí eu fui. Eu gostava de comer bicho de casca. Tudo aquilo que Deus abominava na Bíblia, ele me mostrava. Aí eu disse, tá, a partir de hoje eu não vou mais comer. Aí chegou uma hora e disse, tu tem que deixar de tomar Coca-Cola, porque eu não bebia água, eu só tomava Coca-Cola. Eu já estava tão viciado em Coca-Cola que eu não bebia água. Aí ele disse, mas tu tem que deixar a Coca-Cola. Eu digo, mas isso está na Bíblia? Tu me mostrou, eu deixo. Só que aí ele foi para o princípio de saúde comigo. Aí eu entendi. Aí naquele dia eu deixei de tomar refrigerante. Hoje eu vou fazer 5 anos que eu não tomo mais refrigerante, né? Deixei de comer um monte de coisa. Agora, dessas partes que estavam em Levítico. A Marge vai fazer 2 anos, acho que em novembro, vai fazer 2 anos que eu deixei de comer carne e frango. Só por enquanto ainda estou no peixe. Estou me preparando para se tornar um vegetariano, né? É preparando, porque eu entendi por que tinha que deixar de comer a carne e o frango. Por exemplo, no caso da carne. Quando eu deixei de comer carne, depois de 3 meses, a minha mente abriu para a palavra de Deus. Eu entendi. Foi uma abertura tão grande. O que eu não aprendi em ano, que não entrava na minha mente, depois de 3 meses que eu deixei de comer carne e frango, a minha mente abriu. E muita gente não percebe isso, né? Então, foi muito importante deixar esse alimento. E talvez que eu estivesse comendo carne, quando eu peguei o Covid a primeira e a segunda vez, eu tinha morrido. Porque a carne, ela apodrece no estômago depois de meia hora, né? E vai para o nosso organismo. E é um veneno isso para essa doença aí. E assim eu fui mudando o hábito. E depois de 30 dias, eu consegui desocupar o terreiro, tudo ficou vazio. E uma semana antes, eu entrei em possessão aqui em casa. Eles pegaram minha roupa, tacaram fogo na minha roupa todinha. Roupa de sair. Eu tinha pouca roupa de sair. Eu tinha muita roupa de pai de santo. Que era o que eu vivia a maior parte da minha vida, né? Mas roupa de sair eu tinha pouca. Mas eu tinha roupa. Aí cortou e tacou fogo na roupa. Eu fiquei só com uma roupa, que era a roupa que eu fui para a igreja. Aí nesse dia eu fui,
já fui guardando o sábado, porque eu guardava o domingo, então foi fácil guardar o sábado, né? Foi muito fácil para mim. Não só o sábado, mas eu busco guardar os 10 mandamentos. E vou fazer 5 anos que eu leio todo dia ao acordar os 10 mandamentos. Todo dia. Eu já tenho memorizado, tenho tudo. Mas porque eu leio, porque eu medito. Quando o meu dia eu vou na rua, qualquer acontecimento que o inimigo ele usa as pessoas, a palavra já vem em cima da lei e ó, isso aqui leva a isso. Isso aqui leva... O Espírito Santo já é todo tempo mostrando. Então é muito importante isso para mim, né? Estudar a lei. Depois eu vou para Efésios, capítulo 6, e também eu leio todos os dias Isaías 53, todos os dias. É para mim saber o que Jesus passou para poder eu ter esse merecimento de ser alcançado por ele, né? Que eu fui alcançado pela graça. Então, eu leio tudo. Eu tenho memorizado, mas eu faço questão de ler, de ouvir, porque é saber o que Jesus passou. Estava lá uma profecia, depois de mais de 700 anos, ela veio se cumprir no Novo Testamento, né? Em Mateus e no Outro Testamento. E assim, depois eu acabei indo fui para a igreja, passei o culto todinho, já como adventista, primeiro sábado. Quando eu saí, de vez em quando o irmão lá, Eduardo, irmão Eduardo, pega essa sacola, mas sobra na tua casa. Eu pegava só pano, eu digo, mas o que é isso? Mas eu botava, mas depois foi tanta sacola chegando, que aí foi enchendo o porta-malas. Eu digo, tem alguma coisa errada, assim. Ela disse, não sei não. Né? E eu recebi tudinho, mas eu digo, mas participando, né? Deve ser roupa, né? Só que eu não falo, ninguém sabia que eu tinha, a não ser que ela comentou com alguém pedindo oração que eles tinham destruído minha roupa. Quando eu cheguei em casa, eu fui abrir a sacola, eu ganhei um guarda-roupa novinho, só com roupa para ir para a igreja. E até hoje não comprei mais nenhuma roupa. Tudo. Desde o terno eu ganhei. Olha como o Satanás destruiu e Deus me deu em dobro. Porque eu tinha pouca roupa e ele me deu em dobro. Né? Todas as roupas que eu tenho hoje foi que Deus que me deu. Eu digo assim, foi Deus que me deu. Através dos irmãos. Só sendo tocado, né, pelo poder do Espírito Santo. E daí eu comecei a estudar a Bíblia daí para frente. Veio a irmã Célia dar estudo para mim. E foi um ano de estudo, me preparando. E nesse ano eu fui atacar todos os dias de me atacar. Vinham aqui dentro, me ameaçavam de morte, ameaçavam de que eu matar minha esposa, ameaçavam que eu matar meu filho. Era uma pressão muito grande. Só que quando eu sentia eles entrar, eu corria para o quarto, eu pegava minha Bíblia, abria e botava na cabeça, porque é pela mente que eles dominam a nossa mente. É pela mente que a gente entra em possessão. Entendeu? Eles não têm o poder de ler, mas eles têm o poder de dominar a mente. Então, pela mente, eu digo, não, como ele vai dominar minha mente, eu vou botar a Bíblia aberta. Aí eu me ajoelhava e começava a clamar, pedindo para Deus bem alto que não deixasse eu entrar em possessão, porque eu tinha medo de entrar em possessão e eu mesmo me executar, porque é normal. A pessoa aí entra em possessão, vai lá e bota a corda e se enfoca. Tá com 2 semanas que eu estou trabalhando com uma mãe de santo, que agora já desertou, né? Eles pegaram, ela entrou em possessão, botou uma corda, ela se enforcou, mas a amiga dela lá estava lá e cortou a corda. Ela está com isso aqui tudo marcado. Aí a amiga dela deu um DVD que alguém deu para ela, deu um DVD esse que é meu ministério, né? Testemunha, Eduardo Santos. E ela assistiu o DVD e tinha um número aqui atrás do DVD. E ela me ligou e desde lá eu venho passando as passagens para ela, preparando ela. Ainda não tive encontro pessoalmente, mas estou trabalhando para a gente se encontrar, né? Hoje acabei encontrando com mais outra lá também que ajuda, que está nessa guerra espiritual também. É Deus que vai colocando, né, no caminho da gente. Então, tudo isso é guerra espiritual, porque aqui em Efésios, capítulo 6, quem tiver Bíblia aí pode conferir, né? Efésios capítulo 6, a partir do verso 11. Revestido de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra a cilada do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, a nossa guerra espiritual, né? E quando eu comecei a perceber que os espíritos que eu seguia, que são os demônios, que são as mesmas entidades, eu comecei a perceber que, durante muitas coisas que eles conversavam comigo, anos e anos,
na convivência, eu comecei a ler a Bíblia e comecei a entender que eles são os anjos caídos. Os demônios são os anjos caídos da Bíblia. Entendeu? Eles são espírito de mil faces. Ele mesmo falava para mim, nós somos espírito de mil faces. A gente se transforma em quem a gente quiser, em qualquer coisa que a gente quiser. Ele se materializa em pessoas, em vulto, alguém que morreu. Aí o familiar acaba vendo o vulto da pessoa, né? Eu vi o espírito do meu marido que faleceu, da minha esposa. Não é, são eles, só que eles são um espírito de mil faces. Eles se transformam em quem eles quiserem, em animal, em bicho, tudo. O que eles quiserem, eles se transformam. Eles mesmo falavam isso para mim. Eu aprendi isso com eles, né? Então, eles são os anjos caídos da Bíblia. E na Bíblia mesmo fala de Jesus quando foi tirar os demônios, e eles mesmo falaram, o que isso ainda quer, né? Isso conosco, Senhor. Ainda não é chegada a nossa hora, né? É os mesmos espíritos que Jesus tirou lá daqueles demônios, eles estão aí até hoje trabalhando dentro dos terreiros. Entendeu? Como entidade, como anjo de luz, eles trabalham fazendo o bem, mas o mesmo que faz aqui numa mesa branca, faz o bem, é o mesmo que faz lá na magia negra, no candomblé, dentro da casa do Exu. Não tem diferença nenhuma. Ele só diz, não, ele só muda de linha. São 7 linhas, são sete forças, né? Cada um tem um linguajar, são vários de linguajar. Aí o mesmo da paz é o mesmo da magia negra. Eles são os mesmos, são os anjos. Eles mesmos falam, são um espírito de mil faces. Ele transforma em quem ele quiser, né? Então, tudo isso é guerra espiritual que está aqui. A nossa luta não é contra o sangue, é contra ele, é contra a guerra espiritual. Mas eu sempre falo que essa guerra não é nossa, é de Deus, né? Quando eu começo a vir um conflito do meu lado, eu digo, Senhor, acampa seus anjos guardião e que o Espírito Santo habite em mim, porque essa guerra não é minha, é sua. E o Senhor vai dar a vitória lá, guerrear e entregar a vitória na minha mão. E é isso, a gente tem que entregar. Por isso que Jesus disse, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Essa guerra que a gente está passando no dia a dia, e muita gente passa por ela e não percebe que existe essa guerra espiritual. A gente sabe que Satanás ele caiu na terra irado, cheio de ira, ele quer destruir. E vai destruir, porque em Apocalipse também fala que lá em Apocalipse capítulo 6, 8, né, que é o cavalo amarelo, se chama morte, o inferno o acompanha, né? E será dada autoridade para tirar uma quarta parte da terra de fome, pela mortandade, pela espada, né? E pela esfera da terra. Quem é esse cavalo amarelo chamado morte? É Satanás. Aí ele bota câncer, bota essas doenças, toda que está dando, até esse Covid veio parte dele. Porque Satanás usa as pessoas que trabalham para ele. Existe um exército que trabalha para ele. Eu fazia parte desse exército e trabalhava para ele. Hoje saí e estou servindo a Jesus. A gente chama de escravo, né? Eu digo que da senzala eu já saí, para lá não volto mais, agora é para a eternidade, né? Então, e também lá no livro de Ellen White, Eventos Finais, capítulo 12, quem tiver aí, pode procurar, Eventos Finais, capítulo 12, fala sobre a sacudidura, que ela já começou, a sacudidura, muita gente aqui não está percebendo, mas a sacudidura já começou, e ela fala que no tempo do fim, muitos que estão na igreja, gente conhecida dentro da igreja, do povo remanescente, eles vão sair da igreja no meio dessa sacudidura e vão se aliar às forças das trevas para guerrear contra a gente. Mas ela fala lá no final desse capítulo que milhares de pessoas da primeira fileira de Satanás vão sair e se juntar com os guardadores do mandamento de Deus e pregar esse evangelho. É o que eu venho fazendo. Eu sou uma prova viva do que ela falou ali, porque eu vim ver isso há pouco tempo. Isso, eu já venho 5 anos pregando o evangelho nas ruas, né, nas igrejas. Agora eu criei um novo ministério que Deus botou no meu coração para pregar o evangelho na rua. Acabei comprando aqui até um megafone. Estou esperando chegar para ir para a rua, mas já estou preparando os sermões. Se vocês quiserem ajudar, mande para mim. Sermão de 20 minutos. Mas eu quero ele todo tempo amarrado com as 3 mensagens angélicas, que eu já venho pregando já há quase 5 anos, né? Há praticamente 4, porque 1 ano eu ainda não entendia muito, né? Mas 3 anos mesmo eu venho pregando e pessoas vêm se convertendo, não por mérito humano, mas pelo poder do Espírito. E muita gente vai se convertendo mesmo, né? Eu sei porque a chuva serôdia,
Muita gente diz que ainda não está caindo. Está caindo, Deus está borrifando a chuva serôdia. Você pode fazer pesquisar na internet que milhares de milhões de pessoas estão se convertendo no mundo todo. No mundo todo, todo dia tem gente se convertendo. E isso não é, Deus está borrifando já a chuva serôdia. E quando ela cair, tu vai ver a multidão se convertendo. E eu quero fazer parte desses que vão estar pregando, né? Que eu quero ver, eu quero ir para o céu, mas eu não quero ir sozinho, não. Eu quero o maior número de pessoas para ir para a eternidade, porque eu descobri esse Deus maravilhoso na minha vida, que transformou a minha vida, né, radicalmente, e tudo é para a honra e glória dele. Hoje eu vivo para ele, né? Eu vivia 100% para as trevas e hoje eu quero viver 100% para Deus. Ainda não consegui, porque eu ainda tenho um intervalo que está de espaço. Quando eu não estou viajando, não estou nas igrejas, estou em casa, mas eu não estou. Eu quero estar na rua pregando, mas agora esse espaço vai ser preenchido a partir do mês de novembro. Eu peço até oração, porque eu sei que vai ser guerra ali fora, mas o Espírito Santo e a mensagem que eu vou levar é essa mensagem angélica, né? E esse é um dos fatos que vem acontecendo na minha vida, né? Eu sei que Deus mudou minha vida muito Nossa, maravilhosamente. maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso. Irmão Eduardo, fala um pouquinho do seu batismo, como que foi? O meu batismo, faltando 15 dias para o batismo, a gente fez um PG aqui em casa. Quando terminou o PG, o pessoal foi embora, a luz foi embora. Quando a luz foi embora, eu entrei em possessão. Quando eu entrei em possessão, meu filho se trancou num quarto, minha esposa trancou no outro, e já entraram no ministério pedindo oração. Eu perdi a consciência, né? Só que quando eu estava em possessão, eles falaram, gritando aqui na sala para minha esposa, ele não vai se batizar, a gente vai matar ele lá na igreja, na porta da igreja, mas ele não vai se batizar. Aí eu fui para a igreja, me arrumei tudinho, lá fizeram a segurança, fizeram onde ficar o carro, porque sabiam que ia me matar, tentar me matar lá, né? Eu usava o cabelo meio comprido, de repente eu estava careca, não tinha como me achar ali, né? Mas quando ele teve a movimentação que me tiraram lá com o pastor Assis e o pastor Anderson e mais o pessoal da segurança que tiraram para me levar, ele subiu para me furar com o punhal. Só que ali ele entrou em possessão. Eu disse, meu Deus, eu ia correr para trás. Só quando eu disse, meu, que eu vi o olho dele levantar e a mão dele parar, eu digo não, daí não vai mais para frente, não. Anos e anos de experiência vendo pessoas em possessão, né? E a mão dele foi sozinha para trás, sem ninguém segurar. Botou a mão com o punhal para trás e ele foi remessado, assim, de uma escada para baixo, como se alguém desse um empurrão nele. E não tinha ninguém. Tinha uma turma em cima comigo e os pastores embaixo que viram a barulheira do. Que o rapaz subiu com o punhal, vai matar, né? Aí subiu, correu os pastores lá embaixo. Quando ele caiu no chão, voou 8 pastores em cima dele. Inclusive o pastor Ricardo segurou na cabeça. Quando ele levantou, ele olhou para mim, que ele me viu, o olho dele ficou regalado. Ele nem percebeu isso, né? Mas naquele momento eu entendi, estava tendo uma guerra celestial entre os anjos de Deus e os anjos de Satanás. Aí levaram ele para uma sala, trancaram ele, me levaram para outra sala, fiquei trancado 1 hora lá, fiquei de joelho, com outros pastores. Foi uns 30 pastores para lá, tirar uma legião de demônio. E esses espíritos falavam essas línguas que falam na pentecostal, né, que foi o que aconteceu também quando eu invadi a igreja lá. E foi um médico lá atender ele, porque ele ficou 6 minutos sem respirar. Aí tinha um médico lá chamado Dr. Luiz, que era cardiologista do Hospital Adventista, foi atender ele e disse que aquilo era incompatível com a vida humana. Depois de 6 minutos, ele voltou a entrar em possessão. Depois o batimento cardíaco foi quase a 300, ele disse que aquilo também era incompatível. Ele jogou dos pastores, do pessoal, só com uma mão, né? Ele era faixa preta nessa arte marcial, deu um golpe nele aqui no braço e jogou o peito dele, só que ele levantou ele só com uma mão, como se fosse um brinquedo. E ele ficou apavorado. E esse irmão já tinha estudado a Bíblia 2 anos e meio, mas não tinha tomado decisão. 2 anos e meio. O pastor Ricardo dava estudo para ele. E ali ele viu a guerra das trevas. Ele ficou tão apavorado, depois que eu desci no tanque batismal, que eu fui batizado, ele foi lá na frente chorando, dar o testemunho dele. Eu fui chamado para uma emergência médica. Eu cheguei, era um rapaz jovem, aqui na nossa escada, deitado. E quando eu fui
checaram os sinais vitais. A princípio estavam estáveis e ele falou que estava assim porque não tinha comido. E aí tudo bem, traz algo para ele comer, para beber. Assim a gente fez e no meio da conversa, ele sentado ali ao meu lado, eu comecei a questionar quem tinha convidado. Ele disse que tinha sido chamado para vir aqui, para um batismo. E eu insisti nos questionamentos e perguntei se ele era de alguma igreja, se ele frequentava alguma religião, se ele era crente a Deus. Quando eu perguntei isso, o rapaz se desconfigurou. Começou a se contorcer. A frequência cardíaca dele contada foi para mais de 200, coisa que às vezes não é nem compatível com a vida. Ele ficou sem respirar durante um tempo, falando uma língua que eu nunca havia escutado antes, nem sei se é língua de algum... Enfim, muita força. O pastor chamou outros pastores, nós nos isolamos em uma sala com ele e foi uma luta difícil, acho que uns 20 minutos, 30 minutos de oração intensa. E até que Jesus conseguiu, como sempre, ganhar a luta. E foi uma experiência que eu nunca mais vou esquecer.